Olá pessoal, eu sou o professor André Melo, do IFP Campus Floriano, e nós iremos dar início ao nosso curso de modelagem matemática. Essa é a nossa primeira aula. Nós vamos falar um pouco sobre o histórico da modelagem matemática e vamos fundamentar um pouco, né, para que vocês compreendam o porquê dessa disciplina dentro do curso de formação de professores. Tá bom? Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou, tá? Então vamos lá à aula. Então, pessoal, nós vamos partir de uma reflexão inicial. Essa reflexão inicial, ela nos traz os fundamentos para que a gente compreenda o porquê de estarmos estudando modelagem matemática. Então, primeiro vamos compreender a seguinte premissa, né, que a matemática ela é percebida como uma disciplina natural, originária pela mente humana. E essa disciplina ela evolui em um contínuo processo de construção, de expansão e de revisão de seus próprios princípios. Ela apresenta, em específico, um corpo de conhecimento fechado e abstrato, encontrando aplicação, né, ou aplicações, tanto em atividades cotidianas quanto em diversas áreas do conhecimento, facilitando a interação humana com o ambiente circundante. Ou seja, nós temos aí algo construído pela mente humana que, de fato, apresenta um corpo de conhecimento fechado e abstrato que, ora, pode ser aplicado em atividades cotidianas, ora, pode ser de grande valia para demais áreas do conhecimento, né? E é dentro desse contexto que a gente precisa entender essa frase do professor Rodney Bassanese, que concebe e por compreender que a matemática ela é ciente, ele traz exatamente essa ideia de que a atividade de aplicar a matemática ela é tão antiga quanto a própria matemática. Então, muitas das ideias matemáticas surgiram a partir de problemas práticos. Então, por ser um conhecimento construído pela mente humana, ele é um conhecimento bem antigo e remete à origem do ser humano. E falar de matemática é falar exatamente de buscar resolver problemas. E essa frase do professor Rodney Bassanese, que é um dos ícones para nós que estudamos modelagem matemática, essa frase ela embasa um pouco exatamente esse sentimento que a gente tem de construção dessa disciplina, tá certo? Então, dentro dessa perspectiva, desse pensamento inicial, nós temos que compreender alguns desafios importantes dentro do processo de aprendizagem matemática. Então, primeiro, entendemos que é de fundamental importância iniciar o aprendizado de matemática nos primeiros anos da formação humana, ou seja, desde os primeiros anos da formação da criança, né, dentro do processo educativo. Só que nesse processo de ensino, o que a gente percebe é que os alunos eles enfrentam desafios que persistem ao longo do tempo e que comprometem de forma significativa a trajetória de aprendizagem, né? E essas dificuldades muitas vezes elas resultam na falta de compreensão e aquisição de conhecimentos necessários para assimilar os conceitos e práticas matemáticas. Então, dentro desse contexto, o que é que a gente tira de compreensão e de necessidade? É que nós temos que a matemática, bem embora seja necessária ser tratada dentro do processo educativo, a partir dos primeiros anos de vida da criança, do contato com a educação, nós vivenciamos muitos dilemas, muitos desafios, e esses desafios eles resultam, de fato, né, na falta de compreensão de conceitos básicos e importantes. E aí, é nesse contexto que nós podemos e precisamos entender que responsabilidades o professor de matemática tem dentro desse ambiente, né? Então, primeiro, devido ao papel abrangente da matemática em diversas áreas do conhecimento, sobretudo, responsabilidade do professor identificar abordagens que permitam aos alunos
desenvolver habilidades reflexivas e resolver, sobretudo, problemas que necessitem de raciocínio matemático. Além disso, o professor ele deve criar métodos que estimulem a capacidade dos alunos de interpretar e resolver situações problemas no campo da matemática, reconhecendo, né, sobretudo, a influência de fatores externos à aprendizagem. Isso é importante que seja dito, porque nós não podemos trazer para o professor a responsabilidade única do sucesso escolar, porque o nosso aluno ele vem dentro de um contexto, dentro de uma problemática social, e que muitas vezes a gente desconsidera, mas nós precisamos de fato reconhecer que esses fatores externos eles também contribuem para os problemas de aprendizagem, né? Mas mesmo reconhecendo esses fatores, a gente precisa entender que dentro do ambiente escolar precisamos emergir com propostas, né, que sejam importantes para cultivar dentro do aluno o interesse por matemática. E então requer de nós, professores, que busquemos a implementação de métodos que possam facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Diante desse contexto inicial, o que a gente traz é o seguinte: olha, nós sabemos dos problemas da escola, os problemas que a escola enfrenta são problemas históricos, são problemas sociais que são culturais, no sentido de que acompanham toda essa história do conhecimento, da construção da educação brasileira, mas que, em meio a isso tudo, nós precisamos buscar métodos facilitadores. E aí surge exatamente a modelagem matemática. E aí, gente, tentando fazer um recorte histórico do momento que surge ali os princípios da modelagem matemática com o professor Klein, né? Quando a gente faz esse recorte e volta para o contexto da época, se fizermos, né, uma reflexão profunda sobre, de fato, aquele contexto educacional, fica evidente que as metodologias que eram praticadas naquele momento, elas enfrentavam muitas dificuldades. E esse cenário, atualmente, ele permanece, né? Nós temos um cenário de que enfrentamos muitos desafios. Então, na época, as experiências relatadas e as propostas pedagógicas que eram utilizadas, elas não tornavam o ensino atrativo, resultando em estudantes capazes apenas de resolver problemas rotineiros, limitados àquele conhecimento tratado em sala. Então, esse era o contexto educacional da época, né? E aí, diante dessa constatação, nós temos aqui um ícone dentro da modelagem matemática, o professor Klein. Ele desenvolveu algumas de suas propostas, né, centradas principalmente em aplicações e exemplos práticos no campo da matemática, né, buscando compreensão das regras e de conceitos. Então, em meio àquele contexto, né, todo, o professor Klein ele propôs, né, que a gente buscasse desenvolver uma proposta que fosse pautada sobretudo em aplicações práticas. E aí surge um esboço do método, né, da modelagem matemática, exatamente nesse momento. E aí, assim, bem nesse contexto da década de 60, né, do século passado, do século 20, o que nós percebemos, e nós já até conversamos isso, né, em disciplinas, por exemplo, como etnomatemática, foi nesse período que surgiram, né, movimentos internacionais que foram cruciais para o uso de novas ferramentas, em especial da modelagem matemática. E esses movimentos, ali da década de 60, eles influenciaram significativamente o Brasil e motivou, né, pesquisadores a alinharem-se com essas questões tratadas. Então, nós temos ali na década de 60 um ponto crucial, importante dentro dessa pesquisa em educação matemática, né? E aí, por que nós temos um ponto crucial? Porque foi exatamente nesse período que surgiram debates sobre as mais diversas temáticas, mas, em especial, sobre a aplicação da modelagem matemática na educação, sendo ela determinante para influenciar diversos pesquisadores nacionais, né? E aí, nesse ponto surge, né, esse contexto, ele promove o crescimento
das bases da educação matemática, digamos assim, em termos de conceitos modernos, né? Porque foi nesse momento que incluiu várias metodologias, várias ferramentas, incluindo, né, também a modelagem matemática, né? E aí, em especial, a modelagem matemática, ela resgata o conhecimento individual do aluno, construído por vivências e pertencimento sociocultural, ou seja, daquilo que ele vivencia. E aí aplica-se, de fato, o conhecimento à realidade de cada indivíduo. Então, nós temos, dentro daquele cenário ali da década de 60, exatamente o surgimento desses movimentos e desses debates que mais tarde iriam ser a base para muitas ferramentas, muitos métodos de ensino de matemática e, em especial, a modelagem matemática. E aí, pessoal, diante disso, vamos discutir um pouco agora sobre a importância da modelagem matemática na vida cotidiana, considerando esse contexto, né, esse movimento que surge ali na década de 60. Então, a primeira importância é no sentido de compreender a interconexão entre educação e contexto social, né? Então, o que a gente percebe é que existe uma lacuna na aprendizagem e essa lacuna ela é a falta de ligação entre a matemática e o cotidiano na sala de aula, né? Então, essa lacuna ela é o objeto de estudo primordial da modelagem matemática. Por quê? Porque ela busca exatamente mostrar que a matemática ela pode ser aplicada ali dentro daquele contexto, né, e que faz sentido que ela aplique. Então, isso gera desafios nos alunos, que com certeza nós podemos dizer que isso se resume à dificuldade em aplicar conceitos abstratos, né, em problemas diários, né? E aí, a matemática ela vista de forma desconexa, ela traz exatamente essa lacuna de aprendizagem. Nós que já vivenciamos o ambiente de sala de aula, nós entendemos isso, nós vivenciamos isso muito bem. E a modelagem ela aparece como solução. Por quê? Primeiro que ela preenche essa lacuna, né? Ela é uma proposta para preencher essa lacuna, tornando a aquisição do conhecimento mais ampla e concreta, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, ela tem um objetivo principal de quê? De estimular a criatividade, o raciocínio matemático e proporcionar uma compreensão mais profunda das aplicações da matemática em diversas áreas. E aí você pode trazer como uma solução exatamente o desenvolvimento de competências e habilidades por parte dos alunos. Por quê? Porque usar a modelagem matemática, ela não vou dizer que é uma garantia, mas é uma possibilidade significativa de desenvolver habilidades, principalmente na resolução de problemas, incentivando certamente uma aprendizagem contínua por parte dos nossos educandos. Então, a gente traz esse contexto, né, essa lacuna e é exatamente dentro dessa lacuna que surge a modelagem matemática como um instrumento de solução, né, para que a gente possa estar compreendendo melhor essa questão, tá certo? E aí, gente, sim, o que é importante que a gente compreenda? Que nós não podemos dissociar a modelagem matemática da história da matemática. Por quê? Porque você imagina aqui que, considerando o contexto da história da matemática, e sempre que buscamos entender um pouco sobre a matemática, enfim, desenvolvida na Grécia, na Mesopotâmia, enfim, né, a matemática desenvolvida, nós vamos sempre nos deparar com o quê? Com diversas situações, problemas. A matemática, como eu falei lá no início do slide, né, da apresentação, ela é a arte de resolver problemas. Então, esse contexto histórico da matemática, por vezes, ele vai nos apresentar diversas situações, problemas.
E essas situações, problemas, elas são resolvidas com ferramentas matemáticas. Então, é importante dizer o seguinte, que resolver problemas com ferramentas matemáticas é uma premissa dentro da construção do conhecimento matemático no decorrer da história. Então, nós não podemos dissociar a modelagem matemática de história. Entretanto, nós podemos entender que a modelagem é um método atual que nós usamos para resolver problemas a partir de conceitos matemáticos. Não que a modelagem só foi feita a partir da década de 60. Não é isso que eu quero dizer. Mas a modelagem enquanto método, sim, surgiu na década de 60. Né? E que, vez ou outra, nós podemos encontrar dentro da história da matemática exemplo de modelos matemáticos que foram construídos, mas não com um método, né? Não com aquele perfil, digamos assim, com aquela técnica que foi proposta, que nós vamos ver mais na frente, pelos nossos professores, pelos nossos matemáticos ali da década de 60, tá certo? Então, gente, olha só, vou aqui só dar um exemplo aqui. Vamos considerar aqui que o Egito, né, antigo. Para vocês terem ideia, no século V a.C., por exemplo, Heródoto, né, que é um grande historiador, ele e matemático, ele diz que os egípcios eles usavam conceitos de geometria plana para que após as enchentes, né, do rio Nilo, os agrimensores determinassem o quanto que reduziu exatamente aquele terreno, né? E aí o tributo ele passaria a ser pago daquela terra, desconsiderando aquilo que foi perdido. Então, você pegava ali, por exemplo, naquele momento, aquela determinada sociedade, você pegava conceitos de geometria plana para resolver problemas sociais da época. Né? Era feito o método de modelagem matemática, provavelmente um método como nós vamos estudar a partir do professor Rodney Bassanese, da professora Maria Salete Bebenguti, não. Mas, com certeza, né, nós tínhamos ali modelos matemáticos que eram usados para se resolver um problema real. Aqui é só um exemplozinho que eu trouxe aqui para vocês. E aí, gente, eu queria trazer aqui alguns nomes importantes, né? São os principais contribuintes da história para a modelagem matemática, né? E é importante dizer que não são poucos os pesquisadores que fazem essa evolução e que não são somente esses que eu vou discutir, que foram as pessoas que contribuíram, né, para essa construção desse conceito, tá certo? Então, gente, nós vamos iniciar falando sobre as contribuições do professor Felix Clay, né? E elas vieram antes, ali, bem antes da década de 60, elas surgiram ali, o professor viveu ali no século XIX, e ele, como matemático, foi muito importante dentro da teoria dos grupos e da geometria, né? Então, a ideia central do professor Felix Clay foi exatamente unificar várias teorias matemáticas sob uma única estrutura, né? O que ele chamou de Erlangen Program, né? Então, na realidade, o que Clay propôs foi que diferentes geometrias, por exemplo, como a euclidiana e não euclidiana, aqui é só um exemplo, né? Eles poderiam ser estudados de forma mais abrangente por meio de teoria dos grupos, né? Então, ele desenvolveu a ideia de que os diferentes tipos de geometria poderiam ser caracterizados pelos grupos de transformação que preservavam determinadas propriedades. Então, e aí ele surgiu exatamente tentando fazer essa conexão entre álgebra e geometria. Eu não vou discutir a teoria porque ela é melhor vista dentro da estrutura de álgebra moderna, né? Que é a grande contribuição. Mas ele trouxe exatamente essa contribuição da modelagem para quê? Para tentar fazer com que geometria e álgebra conversassem. E isso é uma base muito importante dentro da modelagem matemática, principalmente na resolução de problemas de geometria. Então, a álgebra e a geometria elas precisam andar juntas, e quem primeiro propôs foi o professor Felix Clay.
Então, ali em 1908, ele já criou uma comissão internacional, né, de matemática, que inclusive ele foi o presidente. E aí, o objetivo principal era fazer um levantamento de diferentes métodos de ensino de matemática. Então, você tem ali, dentro daquele contexto, ali no iniciozinho do século XX, já surgindo essa ideia de se criar uma comissão para se fazer esses estudos das diferentes formas de se ensinar matemática. E ali, vocês lembram que eu falei ali um pouquinho antes, que foi exatamente na década de 60 que surgiram esses movimentos. Bem, no Brasil, essa influência desses movimentos mundiais, essa influência ela começou a refletir ali na década de 70. Então, nós destacamos três matemáticos como pioneiros no Brasil no que diz respeito à concepção da modelagem matemática. Foi o professor Aristides Camargo Barreto, da PUC do Rio, o professor Biratan D'Ambrosio, né, e o professor Rodney Bassanese. Então, o professor Biratan D'Ambrosio ali da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, o professor Rodney da Unicamp. Então, eles três foram os pioneiros no Brasil no sentido de promoção da modelagem matemática. Aqui, gente, está o professor Aristides Camargo, né, Barreto, professor Aristides Barreto. Ele era engenheiro civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Embora engenheiro, ele fez seu doutorado em matemática no INPA, do Rio de Janeiro. E aí, feito o doutorado, ele voltou e atuou como professor em Minas Gerais, né, ali primeiro na Universidade Federal de Minas Gerais, na PUC de Minas, e depois ele foi transferido da PUC de Minas para a PUC Rio. Então, foi um dos precursores, né, uma das pessoas mais importantes no sentido dessa utilização da modelagem matemática. E aí vocês me perguntam, professor, mas quando mesmo surgiu, né, esse interesse do professor Aristides Barreto? Então, primeiro, ele tomou conhecimento sobre modelagem matemática ainda quando cursava engenharia ali na década de 60, né? Mas ele usou a modelagem em educação matemática, ele começou a usar mesmo na década de 70 na PUC do Rio de Janeiro, né? Então ali ele começou a usar a modelagem matemática e inclusive a modelagem matemática foi uma de suas linhas de investigações enquanto professor orientador da PUC do Rio de Janeiro, né? Então, basicamente, essa é a construção do professor Aristides Barreto com relação à modelagem matemática. E aí, assim, o professor Biratan D'Ambrosio um dos precursores, né? Então, primeiro ele atuou, né, dentro dessa universidade, ele fez um curso de formação, né, o MAP, né, que na realidade era um programa de pós-graduação, e ele visava, esse programa, melhorar a aprendizagem de alunos da educação superior, sobretudo alunos das exatas. Então, embora não tenha surgido nesse primeiro momento aqui o professor Biratan D'Ambrosio o termo da modelagem matemática, mas foi aqui que nasceu o princípio da modelagem matemática, exatamente nesse curso de pós-graduação feita pelo professor Biratan D'Ambrosio. Então, o professor Biratan D'Ambrosio ele faz aquele curso de pós-graduação, né? E aí na década de 70 ele retorna ao Brasil já para ser docente da Unicamp, após essa pós-graduação feita, e aí ele recebe, né, ele consegue aprovar projetos e programas com apoio da Unesco e da OEA, né, e esse apoio, né, esse financiamento, ele resultou em materiais didáticos e no primeiro mestrado em ensino de ciências e matemática da Unicamp. Então, aqui na década de 70, o professor Biratan traz a ideia, como eu falei no slide anterior, traz a ideia, o princípio da modelagem matemática, e por meio desse fomento, ele começa o primeiro mestrado em ensino de ciências e matemática exatamente a partir
tendo a modelagem como um dos grandes objetivos de investigação. E aí, dos três, né, nós temos aqui o professor Rodney Carlos Bassanese, da Unicamp, né? Então, ele foi formado na Unesp, né? E aí ele vem a fazer exatamente o mestrado em matemática aplicada na Unicamp, e ele também faz o doutorado na Unicamp, né? E aí o professor Rodney Bassanese, ele atua como professor colaborador na UFG, na UNB, na FUEL, na PUC de Campinas, na Unicamp e na Universidade Federal do ABC. Então, o professor Rodney Bassanese, inclusive, nós vamos usar o seu livro como um dos livros base da disciplina. Ele tem essa construção, né, dentro do seu currículo, e é uma das pessoas mais importantes no que diz respeito ao desenvolvimento dos estudos de modelagem matemática no país. E aí, gente, assim, como eu havia mencionado, né, o professor Rodney Bassanese, ele tem uma vasta pesquisa, então certamente quem quiser desenvolver trabalhos na modelagem matemática vai ter que citar o professor Rodney Bassanese, não vai ter que citar, mas é importante que ele seja citado porque ele é uma referência nacional. Inclusive, nosso livro base, que é o livro de ensino e aprendizagem com modelagem matemática, ele é de autoria do professor Rodney Bassanese. É um livro que traz inúmeros exemplos, traz os conceitos básicos, os principais, conceitos chaves da modelagem matemática, tá certo? E é um livro importante porque ele é feito, o seu prefácio é feito exatamente pelo professor Ubiratan D'Ambrosio. Então, a gente encerra esse primeiro momento da nossa aula, a nossa primeira aula, fazendo um pouquinho, né, do contexto histórico. E aí, esse contexto histórico, ele vai abordando desde o que motivou o surgimento da modelagem matemática até os principais autores dentro da modelagem matemática, tá certo? Então, gente, assim, esses autores, eles são importantíssimos dentro da nossa disciplina, dentro da construção dos conhecimentos que nós vamos estar realizando em nossa disciplina, tá certo? E agora nós vamos partir para a compreensão exatamente da modelagem matemática enquanto método, tá certo? A gente fica por aqui, e aí nós sugerimos como leitura, né, exatamente alguns artigos que vocês vão poder estar acompanhando na plataforma, e apresentando para vocês o livro do professor Rodney Bassanese, que será a nossa bibliografia básica. Tá certo, pessoal? Até a próxima. Um abraço a todos.